Bem-vindo ao Pod Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Pod Carro. Eu sou o Rodrigo e no programa de hoje a gente vai trazer a nossa tão querida e adorada mesa redonda, o quadro do Pod Carro onde a gente traz as notícias da semana, sempre com um comentário, com uma cornetada, com a informação que você precisa para passar mais uma semana com um conteúdo automotivo de qualidade extremamente duvidosa, porque é isso que a gente tem para te oferecer aqui no Pod Carro, o seu podcast automotivo de baixo orçamento. E, se você é novo por aqui, primeiro, muito obrigado pela sua audiência. Segundo, não se esqueça de seguir o Pod Carro nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, sempre com conteúdo novo, avisando quando saem os programas novos, mais no Twitter e no Instagram, portanto siga a gente lá. No Twitter você vai encontrar a página do GPC, que é o Grupo Pod Carro de Comunicação, que são nós, os integrantes dessa loucura que é o Pod Carro, sempre postando algum meme, alguma coisa relacionada ao nosso grupo. E no Instagram a gente avisa quando saem os programas novos, sempre aos sábados, a partir das 11h30 da manhã. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esquece de deixar o like, isso ajuda bastante a gente a ganhar mais volume, mais tamanho com o algoritmo, para mais gente conhecer a gente. Então, se você gosta do nosso trabalho, deixa o like, comenta, fala o que você está achando do programa, sua opinião é muito importante. E também compartilhe, passe a nossa palavra adiante, faça com que mais pessoas, seus amigos, conheçam o Pod Carro. E, se você acha que o nosso trabalho vale o seu tempo e, consequentemente, o seu dinheiro, a gente também deixa o nosso Pix, que é podcarro@gmail.com. Você pode doar qualquer valor, a gente aceita de muito bom grado, a gente pode ler sua mensagem também. Fique tranquilo aqui, é 100% transparente. Quando você acessar a chave Pix lá, você não vai encontrar um estelionatário com nome bonito. Sou eu mesmo, Rodrigo Tavares, que apresenta este programa aqui há 2 longínquos anos e aí caminhando por terceiro. Então, minha gente, é mais um Pod Carro, é mais notícia, é mais uma mesa redonda. E hoje, óbvio, o nosso velho amigo, companheiro de todas as mesas redondas deste programa, o nosso mesquitense por acidente, fieteiro por acaso, por que não? Porque tudo é um grande acidente neste negócio chamado vida. Ele que é o responsável pela nossa primeira retransmissora dentro do estado do Rio de Janeiro, Maurício Campelo, diretamente de Mesquita. Bem-vindo ao Pod Carro. Olá, ouvintes. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Tudo tranquilo, rapaziada? Espero que sim. E manda o Pix pra gente, pô, que aí a gente vai no Rei do Pix e assina os planos lá e a gente consegue mais dinheiro. E daqui a pouco a gente tá com uma sede bonitona, pá, não sei o quê. Isso é só pra quem tá Então, ligado na internet no dia que a gente tá gravando. Isso aqui é o que denuncia o dia que a gente tá gravando. exatamente. A gente tá deixando a pista aí, pra quem tá ligado, quem não tá, sinto muito. Seria uma maneira da gente finalmente conseguir comprar os restos da Rede Manchete, talvez o prédio, o M, todo aquele inventário maluco de 30 e tantos anos de emissora, mas infelizmente não vai ser dessa vez. Alguém me liga quando a Globo estiver vendendo aquele prédio lá no Jardim Botânico, porque eu vou estar lá para comprar aquilo ali, nem que seja para comprar um azulejo, mas a gente vai estar lá. Bom, antes de mais nada, primeiro, Maurício, obrigado por ter vindo. Segundo, a gente vai trazer hoje as notícias da semana, óbvio, né? A gente vai fazer o nosso comentário e a gente já vai começar, assim, com uma notícia não muito boa. É uma notícia que não, eu jurei pra mim mesmo que eu não gostaria de dar essa notícia, porque ela me afeta muito pessoalmente. E agora vai um pouco de história, tá? Pra você que tá chegando agora. E o Pod Carro, ele começou em 2019 e ele tinha sempre um mantra, né? E um objetivo que acompanhou a gente nesses últimos anos, que era tentar conseguir a todo custo que a Renault, a empresa que fabrica carros aqui no Brasil há 38 milhões de anos, emprestasse para nós, num regime de teste, o lindo, maravilhoso e o único panteão do hot hatch nacional, do esportivo de bolso, do foguete que cabe na palma da mão, que é o Sandero RS, né?
O Sandero com motor 2.0 de Duster, 150 cavalos, suspensão um pouco mais rígida, rodas, pneus, enfim, um pacote completo. Um carro que ficou marcado não só no programa, mas também na minha pessoa, porque é um carro que eu gostaria de ter e ainda quero, porque é um marco na história automotiva do país. E eu não digo isso por clichê, eu digo isso de verdade, porque você está vendo pela primeira vez em muitos anos de SUV, de carro prata, carro preto, um hatch pequeno, com um motor maior do que era esperado, com uma caixa de câmbio extremamente curta, com uma dinâmica de pista sensacional e que é amado e cultuado país afora, porque é um carro que tem suas qualidades, é muito bom, é uma proposta esportiva de verdade, não é um esportivo de adesivo, né? Onix RS, Sandero GT Line, Botar o Polo GTS aí, vai. o Polo GTS talvez também, porque ele acaba virando uma versão topo de linha com motor 1.4. Ele não é câmbio manual, então fica difícil a gente justificar uma esportividade nele. Mas enfim, para quem quiser chamar, fica à vontade. Aqui não, tá? Quem mais? Quem Argo mais? HGT. Argo HGT, nossa senhora, aquilo ali, eu me senti pessoalmente ofendido. Eu não sei vocês, pessoalmente não sei Maurício, que tem um histórico com Fiat muito maior que eu, mas ver a sigla HGT sendo jogada de escanteio dessa forma, era melhor ter chamado de esporte, não era não? Cara, eu não sei o que passa na cabeça dos caras em Betim. Do magnânimo Palio G1, acho que eles erraram a mão e, bom, é o que acontece, né? É complicado, o resto da história vocês sabem bem, mas a gente tá aqui hoje, no dia 5 de agosto de 2021, trazendo uma notícia que é requentada de fato. A gente não tem nenhum pudor contra isso, a gente fala mesmo. Mas é que já começa a ser veiculado. E a gente tá falando agora de uma veiculação do que a gente viu no Flatout, que o Sandero RS está com os dias contados. Especificamente até o final deste ano. E o que, que isso significa? Significa que ele vai sair de linha. Pura e simplesmente, vai acabar. Mas você pode estar pensando, mas Rodrigo, significa que ele pode voltar para uma nova geração? Afinal de contas, tem o 2022, vai vir uma nova geração de Sandeiros, né? Então, vai vir uma nova geração de Sandeiros, mas até onde se sabe, não existem planos para um Sandero RS novo. Recentemente, eu acredito que nós falamos isso aqui também, o Sandero ele abandonou o motor 1.6 e só haviam duas versões de motorização à venda no Brasil, que eram 1.0 e a 2.0. 1.0 e 2.0. A 2.0 RS com motor do Duster e a 1.0 SCE tricilíndrica com seus 82 cavalos. E a irritante vareta de óleo junto com a tampa de óleo do motor. Fica aí a denúncia. Se Cara, tem, até agora aquilo não entra na minha cabeça. cara, se tem alguém que gosta disso, especialmente Pedro Santana, que é mecânico, trabalha com isso, cara, não tem como alguém gostar. Me desculpa, mas eu troquei o óleo de um Sandero e esquece, é horrível. A não ser que você tenha um equipamento, um funil que cabe certinho. Aí beleza, mas. É, Tosco. É minimamente tosco, né? Mas enfim. Corte de gastos, carro de entrada, é daí pra baixo. Mas voltando à síntese do assunto, o Sandero, ele é um carro de entrada, todo mundo sabe disso. E o Sandero RS era um produto Renault Sport que foi retrabalhado e que era um baita sucesso e que foi feito específico para isso. E é óbvio que, como todo carro de nicho, o fim dele era próximo. Afinal de contas, é um motor antigo, 2.0, que hoje você não fala mais de motor 2.0 se ele não for turbo. Se ele não tiver uma vantagem energética maior do que um motor, sei lá, 1.8, uma coisa assim. A gente está falando de uma época já de motores tricilíndricos turbinados que podem dar uma canseira no motor 2.0 aspirado original. Tudo bem, o Sandero tem uma grande gama de personalização, o galerador 2PEC tá aí para isso,
Mas quer queira ou não, é um projeto antigo. E como todo projeto antigo, ele tá fadado ao fim. E é isso que vai acontecer. O Sandero não vai voltar como RS. Acredito que seja o fim mesmo. A Renault não confirma essa informação. Tá? Ela foi jogada no flatout através de fontes na indústria. A gente não sabe quem nem quando. Mas é grande probabilidade de que não vai voltar mais. Então, só para contextualizar vocês o porquê disso, tá? Para quem não sabe, a Renault Sport virou Alpine, né? Para quem acompanha a Fórmula 1, isso está mais evidente e tal. Só que agora a Alpine, ela vai, agora o novo braço de veículos esportivos da Renault vai focar em veículos elétricos. Então não existe um horizonte, ou pelo menos um porquê, de colocar, por exemplo, um Sandero com motor do Captur, 1.3 turbo, manual, Alpine. Fazer um Sandero Alpine, talvez. E não é um horizonte plausível, sabe? Não é uma coisa que dá pra ver. Então é provável que seja o fim mesmo. O fim de uma lenda, de uma coisa que era fascinante e que agora vai viver a história. Assim como foi o Gol GTI, assim como foi o Cadete GS, o Cadete GSI. E. Enfim. Eu tô, sei lá, eu tô meio triste, sabe? E. Maurício, fala alguma coisa pra eu poder pensar alguma coisa melhor pra dizer, porque senão eu vou acabar mergulhando nossos ouvintes em uma depressão de dar gosto. Se você tiver um dinheiro sobrando, compra um Sandero RS agora. Não usa ele de jeito nenhum. Daqui a alguns anos você consegue comprar um apartamento no Leblon com ele. É uma excelente maneira de se pensar. E talvez eu fosse o otário com dinheiro suficiente pra comprar esse carro daqui a 30 anos. Até porque provavelmente eu vou acabar fazendo isso. Mas, sei lá, é meio triste você anunciar o fim de um carro tão emblemático assim, sabe? E eu não digo isso do ponto de vista de alguém que é fã do carro, não, mas é porque o Brasil, ele, pra galera que gosta de carro, tá? É importante salientar isso. Não é uma coisa que a gente olha e fala, nossa, é um celeiro de carros esporte. Nunca foi. A gente tinha que se virar com o Gol 1.8 GT, com o Corsa GSI, com o Gol GTS, Gol TS, Gol TSI também, que não era tão esportivo assim. O Gol GTI e tal, que hoje um Gol GTI mais barato tá custando 60 conto, sabe? Isso para restauro praticamente. Mas a verdade, Parece que o carro é Rodrigo, é feito a que a ouro. cena nacional ela é mais de modificação, né? O cara que pega um Gol 1.8, né? Pegava um Gol 1.8, turbinava. Até mesmo quem turbinava 1.0, que era até hoje é uma meio maluquice, mas é o que tem. Então a galera, a cena automotiva brasileira é muito preparação. Por mais que agora está sendo. Acredito que antigamente também era bem estudado e tal, mas não tinha tanto conhecimento igual tem hoje, não tinha tanta variedade de opções, sabe? Antigamente a maior preparação era turbo. Botava uma turbina gigante num AP e era feliz. E hoje em dia não, já tem algumas preparações mais esperadas e tal. Mas acredito que a cena nacional mesmo é preparação. Não tem muito pra onde fugir, sabe? Isso é ruim em muitos aspectos, mas enfim. E eu acredito que a morte do Sandero já era anunciada, né? Tanto que a gente já mencionou isso em algum programa, mas existe a possibilidade do Sandero vir com 1.3? Eu acho quase impossível, porque não tem câmbio manual para esse motor. Acredito que na Europa não tenha também. E se tiver, é difícil a Renault trazer, porque não vende o Sandero a esse nível, sabe? A não ser que, sei lá, façam petições para a Renault trazer a qualquer custo. E os caras falam, ó, vamos trazer 150 unidades. E aí você se vê, tipo, não sei, talvez uma hipótese aqui maluca. A Renault entrar em contato com os grupos, que a comunidade do Sandero RS é bem forte, entrar em contato com os grupos, sei lá, se oferecerem na Europa, por exemplo,
Porque eu acho que na Europa não tem Sandero RS. Não, não tem. Então, aí fica ainda mais complexo. Se, supondo que na Sim, Europa tem esse conjunto 1.3 turbo manual, numa Captur na Rússia, por exemplo, é, a Renault entra em contato e fala, ó, a gente bota esse conjunto mecânico em alguns sandeiros e vocês pagam o valor Y, que vai ser um valor altíssimo. Quanto que deve estar custando um Sandero RS hoje? Na casa dos 70? daí pra cima, né? Considerando a inflação maluca dos tempos de hoje, eu chutaria por alto uns 80 Então, mil. deve estar custando uns 80. Para montar um carro com 1.3 turbo manual, se existisse, essa possibilidade ia passar dos 100. Porque você ia ter que Com importar, não sei o certeza. quê. Então, se a galera topasse fechar um pacote de carros limitados a isso, é a única chance do Sandero RS ganhar uma sobrevida. Mas fora isso, eu acho impossível. Sim. Seria uma coisa mítica como foi, por exemplo, o Clio Williams no passado, né? Ou até mesmo o Clio V6 na Europa, Sim, né? Porque no Brasil só veio um e era da Renault. Mas seria uma possibilidade, mas isso que você falou me lembrou de uma coisa. Eu tava assistindo um review do Auto Trader na Inglaterra, que eu acho que é até com o Rory Reid, que era o apresentador do Top Gear, e ele fez o teste do Dacia Sandero. E, óbvio, todo mundo sabe disso, é fato notório. Era um carro muito básico. Mas é tipo o carro mais barato à venda na Inglaterra hoje. Papo de 6 mil libras para comprar um carro desse zero, sabe? Mas Vinha como viria um Gol Special no Brasil uns anos atrás. Para-choques pretos, rodas de aço, aquelas calotinhas que parecem um copinho, entendeu? Ar, direção, acabou um câmbio 1.0, 60 cavalos e você que se vire. Carro de frota. E não existe para eles lá o plano de fazer, por mais que possa existir uma versão turbinada, de fazer uma versão esportiva. O Sandero, para eles, não tem essa porque a utilidade, galera tem o Clio, né? sabe? E até Exatamente. porque já é a marca Eles. consolidada da Renault Clio. Então, para eles já é Sim. tradição ter o Clio RS. Ir para um mercado que tinha Twingo RS, os caras não veem sentido. E até porque, de novo, aqui ele é um produto Renault. Lá ele é um produto Dacia, ou Dacia, não importa. É uma marca de carros baratos. De carros muito E a baratos. romena ainda por cima, o Né? que deixa a Exato. galera do centro da Europa ainda mais desconfiada. Sim. Eu imaginava que o Sandero RS fosse, sei lá, vender na Rússia, alguma coisa assim, mas não, ele é um produto, até onde eu sei, apenas da América Latina. Então, é um produto exclusivo. Então, não se justifica os números baixos de venda, qualquer coisa do gênero, para poder fazer um carro desse de novo. Existe demanda, mas a demanda não é o suficiente para justificar o investimento. Né? Mercado classe dia um, para quem não sabe, né? É exatamente isso. Não fazem mais peruas porque as pessoas não vão comprar. E eu espero que você que está ouvindo a gente saiba disso. Né? A gente pode gastar aqui todos os programas do mundo falando que eu queria um hot hatch com tração integral, eu queria uma perua esportiva, eu queria um sedã esportivo. Cara, você quer, mas não significa que 1.000 pessoas vão querer junto contigo. Né? Infelizmente o mercado Só é se você cruel. fazer a sua. É por isso que a gente acaba voltando para o que o Maurício falou agora no início do programa. O mercado brasileiro, ele é famoso, a cena brasileira, ela é famosa pela preparação. Porque existem pessoas com literalmente poucas ideias e que falam, olha só, vou fazer o meu, vocês não fazem, eu faço. Mal e porcamente o que eu fiz com o meu carro. Porque eu estava cansado de andar no motor 1.0, arranjei um kit de repotenciamento e melhorei meu carro. Sabe? Uma coisa que a Ford nunca ofereceu. Entendeu? A gente é obrigado a dar os pulos aqui porque as empresas elas não vão fazer porque não existe demanda. Você não vende carro 1.2 no Brasil, Você tem um né? grande exemplo nisso, a lendária Dacon, né, por exemplo. A, cansada Sim, do desempenho dos Volkswagen A, eles iam lá e modificavam eles. E tinha kit de. Não sei se era da Dacon,
mas que fazia o Passat parecer o Scirocco, ou o Golf europeu. Acho que era o Golf Mark II. Então, assim, a cena nacional é isso, sempre foi. Se a gente não tem, a gente faz igual. Ou então a gente faz do nosso jeito. E é mais uma prova do retorno aos 80. Nossa, isso vai acabar virando vai acabar virando um episódio, porque vamos tentar explicar para as pessoas que estão chegando agora do que a gente tá falando, que isso aqui é basicamente a nossa crise do petróleo se a gente fosse Donald Media, sabe? É um assunto que a gente volta o tempo todo, que é o Brasil. Eu e Maurício temos essa noção de que o Brasil tá regredindo aos anos 80. Por quê? A gente tá vivendo um período caótico politicamente, né? A gente está vivendo um período que existe áreas de autoritarismo e de ditadura, e se você não acha isso, eu sinto muito por você. A gente está vivendo um período onde a gasolina tá caríssima, logo escassa, né? Você só consegue pagar. Se você tiver condições de pagar, ótimo, ela não tá escassa para você, mas sempre foi assim. A gente parece com comentários, né? Parece igual a época dos nossos pais, onde o posto fechava final de semana para poder economizar combustível, sabe? E a gente não tá conseguindo comprar as coisas, porque tá tudo absolutamente caro. E vem aqui um exemplo, que é uma coisa que eu também queria falar de carro depois, que Maurício e eu nos bastidores, a gente tava falando sobre preço de carro, né? Porque Maurício tava procurando um carro para a família dele, e eu tô na OLX quase todo dia, porque infelizmente, né, gosto de carro, então a gente acaba falando do OLX o tempo todo. Inclusive, o OLX Brasil, se você quiser patrocinar a gente aceita, tá? De muito bom grado. Vocês É, patrocinavam coisa mas, pior aí? cara, é. Vamos subir o nível, né? Vamos subir o nível, porque, né, a nossa mesa aqui tá intacta em Com comparação com outros. investimento a gente voa, tá? Mas, eu só quero deixar essa frase dita aqui. Não fui eu que falei. Não paguei ele pra falar isso, tá? Vocês ouviram Sim, ontem. o Flávio vai botar um Ponto. motor de avião num Gol, mas aí a gente voa. Como? Não importa. Não importa, o importante é fazer. E de novo, tá tudo absolutamente caro. Você não consegue comprar hoje Tudo bem, existe uma razão pelos quais os carros estão caros hoje, que é a pandemia, a falta de chips e tudo mais. Mas, cara, carro hoje é só pra quem tem dinheiro sobrando. Não é pra quem tem dinheiro contadinho, tipo, sei lá, juntei 40 mil, vou comprar um sedã bom pra família. Novo você não vai comprar. 0 km, esquece. Ah, com 50 mil eu compro? Talvez. A gente tá falando de carros populares a Cara, 60 mil 50 mil não reais. dá, E eu porque não um, posso. um HB20 1.0 tá na casa dos 50, 55. Cara, não existe uma expressão que seja forte o suficiente pra definir a sandice que é o Brasil de hoje. Tá? E eu posso até colocar o mundo também no espectro, fica aí ao gosto do ouvinte. Mas, cara, tá uma loucura. 60 mil reais no HB20 não me desce, sabe? Aí, por exemplo, a gente pode voltar no passado e tentar estabelecer um comparativo, por exemplo, com um carro coreano que eu tive contato, que foi um Kia Soul 1.6 2011, tirado zero. O carro na época, com todos os opcionais manual, menos teto solar, foi 57 mil reais. E, cara, pro nível de carro que era, tá? Um crossover 1.6, bloco de alumínio, manual, aro 18, era um carro muito completo, sabe? Tudo bem, Mas importado, então, então aí você ligeiramente tinha mais que. barato do que a É isso concorrência. que eu ia Mas, falar, você poxa, tinha que botar em consideração de que aqui era uma marca relativamente nova, ainda mais no sentido de carro de passeio, né? Porque eles vieram na época da Ásia, não era? Ásia Motors, alguma bagunça assim. Mas sim. quando chegou o Cerato, o Soul, foi uma revolução, sabe? Entre aspas. Eles entraram forte no mercado. Então, eles tinham que vencer a desconfiança de alguma forma. Conseguiram. Estão aí até hoje. Não a Kia, mas a Hyundai. Então,
que significa a mesma coisa. Mas estão vivona e Sim, mas vivendo. É um sinal de que deu certo. sim. Ainda não querendo. Óbvio, tem todo o fator de que eles precisavam se fortalecer no mercado, por isso tinham preços bastante competitivos. Mas entenda o seguinte: R$ 60.000 no Brasil de exatamente 10 anos atrás, você comprava um carro intermediário a topo de linha. Lembre-se, intermediário premium, tá? A gente está falando do Soul, a gente está falando de um Volkswagen bom, de um Fiat bem completo, de um GM bem completo, sabe? R$ 60.000 era dinheiro. Tudo bem, já existiam carros de 100 mil, já existiam picape, já existia tudo mais, mas 60 mil era um valor bem considerável para gastar num carro novo. Você podia comprar um carro popular a R$ 25.000. No máximo, no mínimo 28, 29 mil. Eu não sei se o Maurício vai lembrar, mas quando o Up lançou, e eu obviamente não vou lembrar qual foi o ano, mas ele custava exatos 29.990. Foi o último carro, com exceção do Cherry QQ, que tinha suas razões para custar isso, popular, de chamariz, de volume, que custava R$ 29.000. 29.990, 30 mil cravado. Na época existiam, até um pouco antes, era a briga das marcas, né? Oferecer um popular a menos de 25, aí depois passou a menos de 26, 27, por aí. Sabe, a Fiat manteve o Uno anos na linha para ter um carro abaixo, sei lá, dos 25 mil. Sabe, depois foi o Palio, para ficar na casa abaixo dos 30. Porque esse era o teto máximo que uma pessoa, até por conta de crédito e tal, uma pessoa podia comprar e financiar o carro, sabe? Era o limite ali sabe, para uma pessoa que estava recém-tirada da habilitação e tinha uma condição ok, uma pessoa que ia comprar o primeiro carro da família. Então era um número interessante para as montadoras, a casa dos 30 mil. Mas hoje em dia esse valor não existe mais. E não tem como fugir do contexto de que, óbvio, tinha redução de IPI, o Brasil estava relativamente ok depois da crise de 2008 e tal. Mas, cara, eu não posso bancar o saudosista e falar que no meu tempo era bom, porque, desculpe, mas no meu tempo era bom. A gente não tinha Sandero RS, a gente não tinha Up TSI, a gente não tinha TSI, para ser basicamente, para ser honesto. Mas, cara, era possível planejar coisas, sabe? Você não tinha que ir no posto, igual eu fui no posto hoje abastecer o carro de casa, e ver que 30 litros está dando R$ 200. 30 litros, isso é metade de um tanque, sabe? Cara, eu botei 100 E reais, é eu botei 100 reais frustrante. de gasolina. Deu 15,96 litros. Eu fiquei Você puto, tem porque não noção? deu 16. Desculpa o palavrão, mas eu fiquei Não, relaxa. fulo da vida porque não deu 16 litros. Eu vou dar um exemplo muito mais direto, tá? Porque é óbvio. A gente que tem condições de encher um tanque, de mandar completar, de botar R$ 100, tudo Eu bem. nunca vi. A gente tá confortável. Completar um tanque eu nunca nem vi. A gente poder se dar esse luxo de completar, de botar R$ 100 de gasolina, ok. A gente até entende. Mas vamos colocar agora na linguagem do populacho mesmo, do popular. 50. Um galo. 50 conto de gasolina. Que deveria ser o suficiente para você rodar uns 4, 5 dias em uso pequeno, uns 3, 4 dias em uso moderado, tá? Não o suficiente para encher um tanque, mas para você conseguir ter aquela folga para trabalhar com o carro. R$ 50 no Rio de Janeiro, que é onde fica a sede do GPC, tá dando 7 litros de gasolina. E eu não estou falando de aditivada. Eu estou falando de comum, sabe? De novo, voltando ao negócio dos anos 80. Tá dando vontade de ter carro a álcool. Porque carro a álcool, o álcool sempre foi mais barato, Mas não mas é aquela compensa. coisa. O álcool não tá Não compensando. compensa. Tá Não 4,99. compensa.
Eu juro por Deus Mas, que eu cara, assim, gostaria de ter até, uma. até meus amigos que não são ligados em carro, eles estão falando, Maurício, não tá dando. Pô, tem um amigo meu que o pai dele tem um Honda City, um carro relativamente econômico. Ele falou, Maurício, meu pai antigamente todo mês ele completava o tanque. E ele enchia o tanque, né? Porque para passar o mês tranquilo, não sei o que, era uma abastecida no mês. Ele falou, Maurício, agora meu pai tá evitando sair de carro e não tá deixando mais meu amigo pegar o carro direito, né? Porque por causa do combustível, ele falou, Maurício, o carro tá andando sempre na reserva e abastecer é de 50 em 50 e olhe lá. Então, assim, até pra quem, sabe, tá difícil pra todo mundo. Meus amigos falam, Maurício, tá complicado pra andar com carro, sabe? Abastecer é 50 em 50, ou então quem tem gás no carro bota gás, mas o gás tá caríssimo. Então, o que era centavos, hoje em dia tá quase o preço do etanol. Então, tá cada vez mais complicado. É. É sombrio. A grande verdade é essa. Fica muito difícil a gente não fazer um tom alarmista aqui no programa, porque é sombrio. A gente tá vivendo uma época. Não vou dizer nunca antes vista, porque, óbvio, a gente tem no máximo 25 anos de estrada, no meu caso, né? E não dá pra fazer uma comparação com pelo menos 10 anos, porque é quando a gente começa a clicar em termos de economia. Mas, cara, é bizarro demais. É um misto de todas as épocas ruins do país, somadas numa época, num período presidencial, sabe? É como se o Brasil tivesse regredido uns 30 anos em 4. É tipo um plano de metas do JK, só que reverso. Tá fazendo retrocesso de 50 anos em 4. Entendeu? Não dá pra entender. E você deve estar pensando, ele tá misturando política no programa automotivo. Sim, eu estou. E eu espero que você compreenda, porque absolutamente tudo na sua vida é político. Até o fato de você sair de casa com seu carro é um ato político. Porque tá ligado à economia, tá ligado à sociedade, tá ligado a absolutamente tudo em termos de pátria, de sociedade, de economia, de gasto, de percepção, não importa. Tá? Eu imagino que se você ouve a gente, você tem plena noção disso, então não precisa se dar a esse trabalho de achar que não se deve falar de política. Se deve sim, e se deve fazer isso de maneira correta, tá? Não é para você ficar perdendo tempo com meandros, de ficar gastando lado A, lado B. Você tem que levar em consideração o que isso prejudica a sua vida. E no momento ela não está boa, isso eu posso garantir. A não ser que você seja podre de rico, aí no meu caso, meus parabéns. Mas caso contrário, meu amigo, não é uma época boa. Porque eu não considero saudável você gastar R$ 200 para encher meio tanque de um carro. Um carro compacto. Eu imagino você, proprietário de Ômega, de Opala, de Landau e de qualquer outra grande barca dos anos 80, anos 90. Porque, putz grila, não tem sentido, não tem cabimento numa coisa dessas, tá? E outra coisa que foi dita aqui, não fui eu que falei, foi o Maurício. O defensor do gás, a pessoa que usa o gás porque é econômico e porque é o recurso que lhe cabe. Tá dizendo que o gás está caro. Você tem noção do quão caótico esse país está pro gás estar caro? Uma coisa que era. Você enchia um cilindro com troco quando começou. Então, e os postos tinham filas quilométricas. Não sei se o Rodrigo tá ligado, mas lá para 2004, 2005, 2006, nessa época mais ou menos. E para a região dos lagos, era fila quilométrica nos postos. Eu sei bem como era Tu isso. lembra Eu disso? sei muito bem. Com certeza, anos e anos da minha vida indo para Maricá, que é aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E era muito. Você via por toda a extensão da Amaral Peixoto aqueles postos de beira de estrada,
aquelas filas indo na BR de tanta gente que deixava para abastecer o carro na ida. E um caso muito simples, tá? Ida de carnaval, que absolutamente todo o país vai para Cabo Frio O que já era ou para caótico por si Saquarema, só. o que já era caótico por si só. Agora imagine você, seus pais trabalham, é uma sexta-feira, final de expediente, é o único horário que eles têm, vocês têm que estar lá 7 horas, porque é a hora que é o check-in. Você tem que sair antes do rush, porque das 5 horas o Rio de Janeiro trava completamente, porque o trânsito é 100% caótico o tempo todo. Então você tá pegando engarrafamento na Ponte Rio-Niterói, na Alameda, na Amaral Peixoto. E na Amaral Peixoto tem um monte de postos de combustível. Mas muitos. Eu juro por Deus que eu vi postos, e isso já é mais pra frente, que era posto só de GNV. Não tinha combustível, não Sim, tinha isso era gasolina, não tinha febre na álcool. época. Era febre. Era só GNV. E eram duas filas. Uma fila só de táxi e uma fila quilométrica de gente tentando abastecer antes de pegar o caminho para a região dos lagos. E era absurdo, porque o engarrafamento ele chegava na estrada, ele não chegava no acostamento. Ele ia parar na estrada, então atrasava ainda mais a viagem, que já era caótica por causa do trânsito. E o pior de tudo é que mesmo com todos esses perrengues, compensava, porque era muito barato. Era incrivelmente barato. É, exatamente. Acho que eu já contei isso aqui, mas o primeiro abastecimento que meu pai fez de GNV, ele pegou o dinheiro do cinzeiro do carro, de troco. Troco que ele foi botando ali e falou, enche o completo aí. E pagou com trocado. Cara, é surreal. E era um cilindro Não de dá 16 pra. metros. Não era o menor que Não dá para tinha. conceber. Não dá para conceber uma coisa dessas hoje, sabe? A noção que fica não é nem que na nossa, de novo, na minha época era bom, mas é que não vai voltar a ser. Porque, óbvio, Assim, naquela eu época não também sou uma. devia ser ruim para muitas situações. Mas. Mas a gente olha hoje, parece que tá pior. Não, mas tá notavelmente pior, Maurício. A gente tem que ficar voltando no comparativo com os anos 80 o tempo todo, porque isso afeta diretamente não só a indústria automotiva, mas também tudo ao nosso redor, sabe? Até a produção desse programa aqui, tá? Porque sejamos honestos, você que ainda não tem carro, você pode ir no supermercado, você pode ir em qualquer lugar, no restaurante, numa lanchonete, tomar um suco, tá tudo muito caro. Se você quiser um exemplo muito simples, e eu vou devagar agora do assunto de carro um pouquinho, vai no supermercado e procura 1 quilo de café. Café, uma coisa que 99,9% de todos os lares brasileiros tem de manhã. Café. 1 quilo de café tá beirando R$ 30. 1 quilo de café não dura um mês. Não dá pra você olhar pra isso e dizer que isso é normal. Aí você fala, mas isso não me afeta, eu não tomo café. Irmão, vai no posto. Você não precisa ter carro. Vai no posto. Enche o pneu da bicicleta, vai na conveniência do posto, tomar um suco, não importa, vai lá. Você vai achar poucas pessoas falando a célebre frase: "Irmão, completa". Porque não tem como. Isso é um completo absurdo. E, óbvio, existe a questão da pandemia, existe a questão da crise de semicondutores, existe a questão de que a OPEP pode acordar com dor no tornozelo e vai dizer que o petróleo aumentou. Existe. Só que isso também é uma má política econômica nacional. Porque existem mecanismos para poder controlar essa sandice que são esses preços e ninguém está fazendo nada. Sabe? A gente já falou disso, inclusive, acho que não sei nem se o Maurício estava nesse episódio, do Pó de Carro a Diesel, que eu e Flávio Domingos, que é o rapaz que apresenta o trabalho junto com a gente, e é o nosso querido diretor artístico do grupo Pó de Carro de Comunicação, inclusive, Flávio, forte abraço, que o diesel, que é o combustível mais barato deste país, tá absurdo de caro. E o diesel move caminhões que fazem as entregas de absolutamente tudo que tem na sua casa. Então não dá para você achar que
as coisas estão indo bem. Elas não estão. E é óbvio, é muito perigoso para mim, para Maurício, para o Flávio, na posição de comunicadores, dizer para você a gravidade da situação. Mas é grave. É muito grave. Se você não tem muito dinheiro, se o seu dinheiro é contado, se o seu dinheiro ele é separadinho para você fazer aquela coisa no seu carro, para você abastecer no final de semana, você tá lascado. Eu, sinceramente, não sei nem para onde é que iria o rumo desse programa depois disso, mas é que, assim, tudo isso é meio que responsável também pelo fim do Sandero, porque, óbvio, isso ia acontecer, mas é que é aquela coisa. Tá tudo muito caro. Tá tudo muito absurdo. Eu acho inconcebível você encontrar um Cobalt 1.8 hoje usado custando R$ 50.000. O Sabe? mais Um barato. carro o mais Os mais barato. baratos. Assim, claro que tem, vai achar uns por 40, por 38. Mas não parece ser confiáveis. Mas, cara, tem um Cobalt custando R$ 70.000. O Cobalt segue em linha? Não. Pior ainda, né? Porque, Cara, assim, 70 de mil novo, reais, vamos entrar. 70 mil reais é nível de cruze. Não tem jeito. É, exatamente. Assim, você vai me chamar de antiquado e a galera que ouve o programa também, mas R$ 70.000 pra mim era dinheiro de Corolla. Sim, Isso anos atrás, tá? Não agora, mas. Isso é dinheiro pra você comprar um Corolla usado bom. Mas sabe, bom mesmo. Não pra pouco você comprar um rodado. Cobalt. Assim, era Corolla pouco rodado de idoso que só ia comprar pão e tu pegava uma carreta. Sim, exatamente. É o carro pra, tipo, não quero mais que meu pai reclame nunca mais na vida. Toma aqui, um Corolla, acabou. Exatamente isso. Pra ele ter literalmente a vida de aposentado que ele pediu a Deus. É isso. Só que hoje, um Cobalt, e óbvio, o Cobalt tem suas qualidades, tá? Não vou moer o carro de graça aqui. Mas é um carro que é mais voltado para taxistas, para Uber, que é um carro, é um sedã para ser um carro de transporte. Hoje isso não é mais restrito a sedã, existe Ka, existe Sandero, enfim. Mas é um carro que não tem o prestígio e o valor de um Corolla. Não tem o Então, conforto de um Corolla também. exatamente, não tem os atributos que tem um Corolla, que tem um Civic. Então, é injustificável R$ 70.000. Mesmo sendo 1.8, mesmo sendo automático, isso não faz sentido. Cara, eu tava vendo, comparando a ficha técnica, o Cruze é mais econômico que ele. O Cruze 2.0. Aspirado? Uhum. Pouca coisa, praticamente a mesma coisa. Mas no papel é. É inacreditável. Assim, eu não vou ficar mais chocado porque a gente tem mais coisa pra falar hoje. Mas 70 mil é pra você entrar num cruze. Ponto. Usado? Sim. Mas é um cruze. É um carro de segmento acima. É um sedã médio. Tudo bem, não tem o mesmo nome do Corolla, não tem o mesmo nome de um Civic, mas é um sedã médio, cara. Sedã médio é um nível superior de carro. Não tô dizendo que o Cobalt seja horroroso, mas você ouvinte, você sabe do que a gente tá falando. Não precisa. Não tem imagem. Cara, abre o Google aí, rapidinho. Pesquisa o último ano modelo do Cobalt e o Cruze respectivo do mesmo ano. Pode Você botar vai o ver primeiro Cruze, que pode botar o primeiro Cruze. Cruze 2008. Vai ver como é que é é, muito mais caro. é muito diferente. Muito diferente mesmo. E olha que eu ainda sou o tipo de pessoa que, se fosse pra fazer uma loucura mesmo pra manter o grande tradicionalismo da GM, eu não teria nem lançado o Cruze, teria lançado o Cruze e teria colocado o Vectra atrás. Você vê a loucura que ia ser. Mas a gente sabe que são coisas completamente diferentes e o Vectra não precisa ter o nome manchado com um carro 100% americano. Ponto. Mas não tem cabimento, são carros completamente diferentes. O Cruze já oferecia multimídia, já oferecia câmbio automático, já oferecia um monte de Beat Night dentro do carro ali, uma coisa muito diferente. E o Cobalt não.
O Cobalt tem o O mesmo primeiro painel de Cobalt instrumentos do Onix. é. O Cobalt, ele parece um reaproveitamento de peças de prateleira. Mas assim. E o motor O Cobalt é o 1.8 tio gordo do Onix. é. É exatamente isso. E é bizarro pensar que esse tipo de coisa deveria agir em favor dele. Porque, assim, eu já andei num Cobalt. É um carro Eu que, também, para função de é bem transporte, confortável, bem é muito espaçoso. confortável, sabe? E 1.8, apesar de não ser uma usina de potência, acho que tinha 106 ou 108 cavalos, mas ele tinha um torque muito bom, sabe? Para um carro daquele tamanho. E era um carro bem honesto. Mas, tipo, é um carro honesto. Não é um carro de 70 mil reais. Ah, mas os últimos eram mais recheados. Mas isso não quer dizer nada. Enfim, eu acho que ficou bem evidente, né? O tipo de loucura que a gente está vivendo. E olha que a gente não está falando ainda de antigo mobilismo e de antigo oportunismo. E olha, eu acho que dá para fazer um programa só disso. De, enfim, peças inflacionadas, de vendedores completamente de má fé, de lojas esquisitas. Talvez a gente até faça um programa sobre isso, mas eu preciso de mais uma pessoa, porque senão a gente vai ficar jogando um pro outro aqui e não vai sair coisa boa. A conclusão, né, desse grande bloco que vai ser esse programa todo. Na verdade, a síntese desse programa é: tá tudo muito caro. Ponto. O Sandero foi só um temperinho, um sazon ali no início do programa para a gente não perder você. Mas a síntese é essa, tá tudo caro. Tá O tudo Sandero foi a Arapuca. absolutamente caro. Gente, desculpe, mas clickbait é uma coisa muito 2016, mas eu tive que fazer. Vocês entendem isso, eu sei disso. E até porque, querendo Não ou foi não, clickbait, pô. É que destilou toda a a tua gente raiva. entregou. Destilou tua A gente, raiva. Tu a evoluiu gente pra entregou a raiva. notícia. A gente entregou a notícia pra eles de qualquer jeito. Até porque o compromisso nosso é sempre esse. Mas, cara, quando você acha que as coisas não estão ficando ruins, né? E é óbvio que isso vai e volta, a gente precisa falar nisso o tempo todo. A gente precisa falar de mais uma coisa que também está absolutamente cara e que não era para custar o que está custando, tá? Mais uma vez, né, voltando nessa síntese de que tá tudo absurdo, Maurício Campelo, nos bastidores mais uma vez, me apresentou uma notícia que eu já tinha visto em algum lugar, mas eu não acreditei, porque obviamente isso acontece na Europa. No Brasil tem que esperar a canoa chegar aqui para ter alguma notícia, né? Mas não. Foi assim, num estalar de dedos, que a Fiat anunciou que, beleza, vamos trazer o Cinquecento de volta. E por um momento antes de ir atrás da notícia, eu falei, pô, bacana. É um carro que minha mãe adora e que a gente tivesse a oportunidade de ter dois carros, seria um carro para ela, porque é um carro que ela adora, combina com ela e que é pequeno, é um carro citadino, é um carro de dimensões pequenas e eu particularmente gosto muito do Abarth, né? Apesar de ter entrado no salão automóvel em um e não ter me sentido bem, porque bastante claustrofóbico. Mas é um carro que, inclusive, já ganhou aqui nessa pauta de escolhas como carro esportivo para usar de daily. Porque tem cara de ser sensacional aquele motor turbo, aquele câmbio curtinho e tal. Só que não é o 500 que que eu tô falando que vai voltar. É um animal completamente diferente. A gente está falando agora de um Fiat 500 reformulado e 100% elétrico, né? Você quer fazer algum comentário ou posso continuar, Maurício? Pode continuar. Bom, a gente está falando do primeiro modelo eletrificado, não só da Fiat, mas não, da Fiat é difícil dizer, porque a Fiat já trabalhou muito com o Itaipu para fazer carro elétrico, mas nunca vendeu eles no Brasil, assim, propriamente dito, eu Inclusive, a Ana acho. Maria tem grande saudade da Palio Weekend de Itaipu, que quase leva ela embora, Meu Deus do céu, cara. ao Eu, vivo. eu acho que naque, eu acho que aquele dia não foi nem uma Palio Weekend, eu acho que foi um Ford Explorer que eles trouxeram, mas enfim, não vou tirar teu É porque crédito. eu lembro O é carro porque o salão do automóvel que eu fui tinha uma Weekend
verde elétrica em parceria com a Itaipu. Eu lembro disso. Eu vi esse carro no salão automóvel depois. Mas eu lembro que esses carros tinham o quê? Acho que era 15 cavalos. Era um negócio bizarro, assim. Era só E uma para uso autonomia de interno, menos de. então, É, menos de 100 quilômetros de autonomia, enfim. Um negócio que você só via em super trunfo e salão do automóvel. mas assim, é o Né? tipo de Completamente coisa impraticável. necessária para começar a tecnologia. Tem que partir de algum ponto. Sim. Então, Aí, imagine você dizendo isso e os adoradores de João do Amaral Gurgel. Não, porque o carro é elétrico, meu Deus do céu, pioneiro. A gente sabe, gente. Tá? A gente entende, a gente sabe disso. Pedro, isso aqui é pro Pedro, tá? Ó, não vem falar de Borgel aqui não. E segundo, por mais que a gente fez aquele primeiro bloco chorando o preço da gasolina, a gente não vai andar de bicicleta. PCX a gente pensa. Inclusive, Honda pode mandar uma pra nós. Eu acho que tá, o recado tá dado, né, Pedro? Inclusive, forte abraço. Mas, o negócio é o seguinte, tá? Só terminando o raciocínio da última vez. Gurgel andou para que Elon Musk pudesse correr. Sim, Ponto. Tá? A Fiat está trazendo o Fiat 500 elétrico. Tá? Foi lançado oficialmente agora dia 3 dias atrás. E eu fui olhar as imagens, né? Inclusive eu peço a você que está ouvindo a gente que faça o mesmo. E de alguns ângulos assim de frente de perfil, ele parece muito parecido com o antigo, tá? Parece mais um facelift muito bem sucedido do que uma nova geração, tá? Bonito, bem chique, né? Como o Flávio costuma chamar European chic, bem bem legal assim, tal. Não é muito minha praia, mas sei lá, pro tipo de carro que era o 500, né, que era um hatch compacto, premium, diferente, que minha mãe chama de bolsinha. Eu acho legal. É legal. Ponto. Só que vocês bem ouviram que é um carro elétrico. E o Brasil não tem incentivo de praticamente nada para carro elétrico. E por se tratar de um carro de nicho, porque é um carro elétrico, ele vem custando nada mais, nada menos do que R$ 239.990. Um Fiat 500 por R$ 240.000. Eu, sinceramente, não sei. meu amigo, Mais Se nada. a Fiat não consegue acertar um chicote de seta, vai conseguir acertar um motor para funcionar com eletricidade? Não vai. Essa semana eu vi um Fiat Punto com acender. O cara ligou a seta para esquerda, mas acendeu todas as lâmpadas da lanterna traseira esquerda, menos a da luz de seta. Inacreditável. Então como é que vai funcionar um 500 elétrico? Me diz. Cara, se a elétrica da Fiat já é uma coisa bizarra, elétrico não vai ser menos do que isso. E assim, o meu problema não é nem o fato desse carro ser elétrico, porque eu já falei isso aqui em alguma vez. Eu não sou 100% contra carro elétrico. Eu acho que o Brasil deveria ter sim essa opção, porque se algumas pessoas comprarem carro elétrico, talvez a gente tenha condições de manter carro a combustão por mais um tempinho, entendeu? Mas 240.000 para um carro que tem com todo aquele powertrain elétrico, deve ter 120 cavalos e 22,4 kgfm de torque. Tipo, 120 cavalos? Assim, Que uma em coisa que um questão de 1.6 potência, de Kia fazia? questão de potência e torque, não tem o que reclamar. Assim, não tem muito do que reclamar, de verdade. Porque para a proposta do carro, não tem muito o que falar. O problema é a autonomia. Quantos quilômetros Sim, são de autonomia? 320 quilômetros. Então, isso é muito pouco, cara. Isso é muito. Assim, num ambiente citadino, porque, por exemplo, para o meu uso, não tem muito problema, né? Daria para, por exemplo,
rodar quase um mês, mais ou menos. Devo fazer 300 quilômetros em um mês. Claro, não estou usando ar-condicionado agora, porque a gente está no inverno, então, usando ar-condicionado, a autonomia da bateria vai cair. Então, são N variáveis. Mas para quem usa o carro pouco e só em cidade, não é uma autonomia ruim, não são números de potência ruins. Só que o problema fica no preço e quando você pensa no abastecimento. Porque mesmo que, por mais que você bote um coisa de energia na sua casa, a luz está muito cara. A gente está há meses já com bandeira vermelha na energia do país. Então, cara, tá muito caro a energia também. E, bom, não vai ser igual na Califórnia que tem posto de graça, né? Tinha energia de graça para você recarregar o seu Tesla. Não, não é todo mundo que vai ter energia solar em casa. Isso é coisa raríssima de se ver, porque para mim os carros elétricos são muito bons se você tiver energia elétrica em casa e conseguir armazenar isso durante o dia para carregar o seu carro de noite. Não sei como é que isso funciona, mas se funcionar assim, é perfeito. Esse é o sonho. Assim dá para você manter o carro elétrico, porque você passa o dia todo trabalhando, fazendo seus afazeres, chegou em casa de noite, liga o carro na tomada, carrega com a luz, com a energia armazenada. É o melhor dos mundos. Se dá para fazer, outros 500. Com perdão do trocadilho com carro. Na, na verdade, calhou muito bem. Mas a questão é justamente isso. Para um uso que eu e você fazemos, né, ainda que guardadas as devidas diferenças, dá para usar tranquilo. E o carregamento deve ser via wallbox. Você coloca aquela caixa na tua garagem, ligada na tua energia, e ele carrega ali, entendeu? E não achei o tempo de carregamento muito grande, sabe? Achei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deve ser o quê? 8 horas no máximo. Ou 4 horas com 4 horas de bateria dá 0,5%. Aqui, ó. Pode ser carregado 80% em 35 minutos, com carregadores ultra rápidos. Legal pra caramba. Né? Parou em algum lugar aí que tem um ponto, deixou carregando, foi lá bater um rango, voltou para casa. Lindo. Só que você falou muito bem. O Brasil, na atual conjuntura, está vivendo sob bandeira vermelha. E para você que não sabe o que isso significa, a gente tá gastando muito mais por adicional de quilowatt-hora, né? Eu agora não consigo lembrar se eram 8 ou se eram 12 a cada 100 kWh. E isso vai dar uma conta de luz absurda no final do mês. Lembrando que em algumas regiões do Brasil existe o uso de aquecedores, chuveiro elétrico, meu filho, para você que não tá afim aí de encarar a água gelada, tá fazendo o Lorenzetti praticamente derreter na sua cabeça, isso gasta luz. E se gasta luz, gasta dinheiro. Né? A não sei que você tem um gato em casa, mas aí, meu filho, são literalmente outros 500. Mas, cara, não dá para entender. Não dá para entender mesmo. Como é que, e aqui eu faço outro adendo, em mercados europeus, ou pelo menos era assim no passado, o carro elétrico ele era o veículo de entrada barra intermediário de uma linha de veículos a gasolina, híbridos ou por aí vai, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, de novo, usando o exemplo do Kia Soul, você tinha a versão 1.6 manual básica, você tinha a elétrica, você tinha a 1.6 manual, a 1.6 automática e a 2.0 automática. O elétrico estava ali no meio, para você que quer ser diferente. Ah, eu quero um carro elétrico porque. Pronto, carro elétrico. Mas não. No Brasil, o carro elétrico é literalmente a joia da coroa. É 250 mil num carro que é menor do que o meu sapato. Isso não faz o menor sentido. Cara, Para mim. esse carro vai vender menos que o Golf GTE. Assim, na pior das hipóteses, era um Golf GTI, né? Então, e era híbrido no caso já. Então, assim, você tinha a vantagem do Golf GTI. E além do mais, você estava andando de Golf. Você tinha uma grande qualidade de construção. Não que o 500 não tenha, mas a do Golf é superior.
porque é um carro superior do que o 500. E só a nível de comparação, ontem eu fui pesquisar quanto é que estava custando um Taycan zero, porque afinal é o ápice do carro elétrico, né? Se não for o Taycan. É o Tesla Model 3. O Model 3 é muito caro. Então, o que tem aqui, que a gente pode ter no Brasil é o Taycan, que é referência em carro elétrico. Não é para autonomia, não é um carro citadino, mas é referência em carro elétrico. Tá custando cerca de 630 mil, o mais barato. Confirma aí, Rodrigo, por favor. Você tá falando o Taycan básico, né? É, Tá, vamos fazer aqui ao vivo. Para quem não sabe, agora eu tô abrindo o configurador da Porsche no Brasil, tá? eu Valores acho que o atualizados. Taycan normal, o Taycan tá 615, o 615. Cross Turismo tava 650, né? Confirmando. Só um minuto que a internet aqui do estúdio está um pouco lenta, mesmo sendo meia-noite e meia. O valor atualizado, ele não atualizou. E agora eu tô triste. Segura, galera, tá vindo, tá? Confia. Até porque eu vou cortar a edição isso aqui, né? Então vai ficar parecendo como se nunca tivesse passado o tempo. 685 mil reais Na Cross Turismo, né? na Cross Turismo. E o mais barato é Agora, 615. 15. Agora, vamos fazer... Peraí, como é que é? Uma cor customizada custa 40.493 reais. É, Porsche é isso aí, meu filho. Cara, é 40 mil. Só com HB20 É numa cor. 40 mil. Não, 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 não. Não, 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 não. Maurício, não. Não. Não, não, não. Não, isso é errado. Não. 40 mil, cara. É porque você não 40 viu mil. o interior de 28 mil reais que vem com as paradinhas douradas no ar-condicionado, no porta-cor. Chega nesse opcional pra tu ver. Tu vai querer pagar 28 mil. Maluco, um jogo de rodas com Aeroblade em carbono é 35.898. Isso não. Cara, pelo amor de Deus. Olha só, eu entendo Mas perfeitamente. olha só, calma aí, deixa eu voltar pro raciocínio aqui. Ai, Eu fala. fiz o cálculo e dava cerca de um 500 custa. Não, um Taycan custa quase 3.500, certo? 3 Fiat 500. Sim, O cara que vai ter 239 mil, 250, vai, para pagar num Fiat 500, é o cara que pode pagar 600 num Taycan. 600, aí personalizando vai para casa de milhão. Mas é o cara que pode comprar um Taycan. A pessoa, né? Aí tu pensa, pô. Aí o cara olha o 500, olha o Taycan. Pô, esse aqui é um Fiat, mas aqui é um Porsche. Pô, aqui carrega 4 ou 5 pessoas. Esse aqui só carrega duas. E mesmo assim carrega duas, mais ou menos. O Taycan carrega 4 daquele jeito. E vai ser rápido. sim. Vai ser Não, eu muito tô rápido. ligado. A gente tá falando de um carro que tem quase o quê? 2,5 de 0 a 100? Por aí. E o Fiat 500 leva 9 segundos. Isso com torque disponível a 0 RPM, tá? Assim, você falou numa coisa agora e me fez uma boa correlação, que é o seguinte. Puxar aí a memória da galera, principalmente a galera que assistiu o Top Gear antigo, o bom, né? Provavelmente vai lembrar disso mais fácil. Teve uma época que a Aston Martin precisava fazer um carro barato para poder atingir a lei de emissões europeia, Ah, não, tu não vai tá? falar dessa coisa, não. Vou. Vou sim. Vou sim porque você vai entender e o público também. Fizeram uma coisa chamada Aston Martin Signet, que nada mais era do que um Toyota IQ com o símbolo da Aston Martin e umas almofadas de couro por dentro, para você não se sentir mal de ter comprado um Toyota
de quase 90 mil libras. Tá? Um Aston Martin custa 200, o Toyota custa 90, ponto. Agora para pra pensar comigo. A pessoa que compra um Taycan, que vai gastar R$ 1 milhão em personalização e o Taycan, tudo junto, é o tipo de pessoa que vai comprar um Fiat 500 para ter de segundo carro. Né? Ou se você preferir o termo machista que cabe a essas pessoas, o carro da esposa. Ou o carro do filho. Sabe? Não faz o menor sentido. Não existe uma pessoa que pense em gastar R$ 250 mil num Fiat. Cara, eu acho Uma que nem a marca pessoa, que não vende Alfa Romeo no Brasil. eu acho que nem a pessoa sendo ultra ligada a essas questões, ou sendo, sabe, querendo impressionar o pessoal do condomínio, ela não vai comprar um 500 elétrico. Não faz sentido. Se tu quer mostrar que tu anda de carro elétrico, tu compra um Volvo híbrido, porque aí tu já mete duas marras. Tu mete que tá sendo favorável ao meio ambiente, tá no carro híbrido, ou 100% elétrico, que seja. Eu acho que tem Volvo 100% elétrico. E tu tá de Volvo, tá ligado? Ou então tu compra o Taycan, porque tu mete três marras junto, filho. Tu tá de esportivo, tu tá de carro elétrico, tu é amigo do meio ambiente, até a página 2 e tu tá de Porsche. Como é que tu vai meter a E marra de outra Fiat? coisa, Me diz. Eu ando de Fiat, eu sei disso. Eu ando de Fiat. Andei de Fiat minha vida toda. As pessoas não olham pra você de Fiat. caraca, isso é muito triste. Só quando você Mas tá assim, atrapalhando o trânsito. e geralmente eles foram feitos para isso. Mas a questão não é essa. Se você acha que andar de andar num Fiat elétrico não vai te agregar nenhum valor no camarote, eu preciso te lembrar que não é o único compacto elétrico que existe no Brasil. Ainda existe o Renault Zoe. E eu preciso ser muito honesto com vocês. Eu nunca vi um carro desses na rua. Eu vi um carro desses no salão do automóvel em 2018 e foi muito. Eu ainda não conheci uma viva alma que tenha comprado um carro desses, porque eu imagino que ele esteja custando um pouco menos ou um pouco mais do que esta coisa que é o 500 elétrico. E não dá pra conceber de novo uma coisa dessa. Cara, ainda bem que eu já quebrei um pedaço da mesa sem querer no último episódio que a gente fez, porque eu não tenho mais o problema, não tenho uma pão de quebrar, Cara, mas sabe? eu acredito que É, esses carros, assim, o próprio Zoe também é mais pra coisa comercial, sabe? Emprestar pra youtuber, pra influenciador, pra mostrar que a marca tá ligada com o meio ambiente. Eu acredito que acho muito difícil de venderem um carro que seja. Vai ter o mesmo fim do Golf GTE, vai terminar na mão da Localiza ou qualquer outra mas locadora. O Golf GTE, eu já tratava ele como um delírio coletivo até eu ver um desses aqui em Sulacap, lavando num posto, pra você ter uma ideia. Eu não sabia que isso, até então eu não sabia que era um carro que tinha sido alugado. Mas, cara, ele foi trazido para o Brasil na intenção de ser um carro alugado, porque não existia mercado para o GTE. Ponto. Ou GTE, tanto faz. E o 500 é outra coisa. Ele vai ser vendido no Brasil, ele está com um plano de mercado, ele foi lançado aqui no Rio. E para pessoas que são do Rio de Janeiro, que eu imagino que são uma pequena parcela das que ouvem este programa, são coisas que você só vai ver num lugar chamado Barra da Tijuca, que é o bairro mais Miami dos trópicos que existe no Brasil, tá? Depois de Alphaville e coisas do gênero. Cara, não faz o menor sentido. Você nunca vai ver um trocinho deste na Zona Oeste, na periferia, em locais extremamente comuns. Isso aqui vai fazer a ida do condomínio ao condomínio com padaria, e do condomínio com padaria para o condomínio com pet shop, e do condomínio com pet shop para casa. Só. Isso não tem o menor sentido. E ele vai ser vendido. E eu preciso colocar isso para a gente poder colocar isso como um panteão do grande plano mercadológico para vender este carro. Ele vai ser vendido em 10 concessionárias. Itália Barra, Itália Barra. Com certeza. Olha aqui, são 10 concessionárias espalhadas pelo país, que são em Recife, Brasília, Belo Horizonte
Rio de Janeiro, em 2 lojas de São Paulo, Campinas, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, ou seja, grandes capitais e São Paulo. Enfim, a pessoa já sabe o que eu acho de São Paulo. Eu A boto marca R$ 5 espera na Itália vender, Barra. R$ 5 na Itália Barra. com certeza. E ainda digo mais. Não vai demorar para um desses carros aparecerem na Água, no setor de usados. Nossa senhora. A marca espera vender até 120 unidades até o final deste ano. Cara, não vai vender 120 unidades na vida toda desse carro. Não vai. Porque o Golf, Não acho que o Golf vai GTE mesmo. também foi esse esquema, né? Eles pensavam em vender uma quantidade de carro, não vendeu isso na vida toda do carro. Acho que eles esperavam 150, uma coisa assim. Acho que não vendeu isso na, E, na vida útil toda do carro. é, cara, eu não sei mais o que E falar, assim, eu Maurício. acho que Você a quer falar mais? estratégia, eu acho que a estratégia da Nissan com o Leaf, por exemplo, foi acertada. Trazer alguns carros, incentivar o uso deles como táxi, como Uber, porque eu só vi um Leaf na minha vida, tava carregando e era táxi. E não sei nem quem tava fazendo aqui, mas ele tava carregando. Então, assim, você traz alguns carros para testar o mercado, ver como é que vai acontecer. E não trazer o carro para vender assim, sabe? Porque não vai vender, cara. Não vai vender. Quem vai usar esse carro vai acabar sendo os executivos da Fiat de Betim. E alguns influencers digitais para dizer que o carro está rodando no Brasil e está sendo um maior sucesso. Sim, Nath Finanças Mas. com certeza vai fazer publi dele, que Ah, tá isso eu não dizendo que duvido. precisa de carro porque a Fiat emprestou um Argo Trekking para ela. Então, inclusive ela estudou com um amigo Ai, meu meu, tá? Deus. Eu não duvido, cara. Olha, Ela é de Nova Iguaçu. Depois que eu vi Alexandre Badolato, que tem uma coleção de um monte de Dodge velho, rodando com Estrada Trekking zero e com Argo, um cara que tem um monte de Dodge só, como se fosse pouca coisa, mas enfim. Não tem nada a ver com Fiat, tirando alguns Tempras e, enfim, sabe? É difícil a vida do produtor de conteúdo automotivo no Brasil. Eu não reclamaria se a Fiat quisesse pagar a gente para fazer um merchan do Fiat 500, mas eu seria bastante honesto da mesma forma que eu fui aqui, porque eu não creio na grande sucessibilidade deste automóvel. Eu acho muito difícil uma coisa dessas vingar, porque, primeiro, não tem incentivo para carro elétrico, mal tem incentivo para carro híbrido. Se tiver alguma coisa ínfima, como por exemplo desconto no IPVA, e acabou, é bizarro, é tosco. A gente não tem estrutura para esse tipo de coisa. É uma velha tônica do Brasil. A gente não tem estrutura para receber grandes eventos, né? Que dirá carro elétrico. E, assim, se você esperava uma boa conclusão sobre esse assunto neste programa, eu sinto te desapontar, mas não tem. Não tem. Carro elétrico não dá, nada acontece, tomada. Sinto O muito. único que serve de alguma coisa é o Taycan. De resto, Inclusive um favorito aí dos grandes diretores de grandes conglomerados concorrentes. Mas enfim, enquanto a gente não puder pagar o Taycan aqui com o desenvolvimento deste programa, a gente vai fazer o possível para levar toda a informação automotiva de deixa eu só, qualidade. deixar um Opa, recado aqui. Fih, diga. se você quiser me dar um 500 para testar, eu falo super bem do carro. Me manda o script que eu falo o que tiver escrito ali. Não tem problema. Eu sou vendido mesmo. Eu me vendo fácil. Não tem problema. Mas também depois manda uns negocinhos pro meu carro aí, tá? Tipo uma soleira, uma pedaleirazinha. Tô procurando umas aí. Eu já sei até onde tem, mas não tô afim de comprar. Na verdade, não tem dinheiro. Mas fica o recado, Fiat. Eu falo muito bem dos seus carros, tanto que eu já tive dois. Ah, o nível neste programa nunca esteve tão baixo, meu E vai Deus do piorar. céu. Pô, a síntese é essa, né, Maurício? Sempre vai piorar e eu espero que não só que se isso realmente ocorrer, que você que está ouvindo a gente continue conosco. Eu quero agradecer infinitamente a você que ouviu a gente até aqui, Maurício. Obrigado por você ter abrilhantado esse programa que eu não sabia como eu ia fazer, mas você novamente salvou todo mundo. E aproveita o momento agora para dar suas redes sociais e o seu recadinho aí para quem você quiser. O momento é seu.
Então esse recado vai especialmente para a Fiat. Então você consegue me achar no Twitter, @AcoraNSXR, no Instagram, CampilaMCF. Tá no LinkedIn também, eu tô no LinkedIn, você pode me procurar no LinkedIn para me contratar, por favor, Fiat, eu te imploro. É isso aí, chama na DM que é nóis. E se isso não for suficiente para você, você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, a voz que comanda este programa, eu mesmo, Rodrigo, você pode me encontrar no @THERTLima em todas as redes sociais. LinkedIn também tô lá, então você vai achar todos os links do Podcarro aqui na descrição, tá? A gente vai deixar o nosso Linktree ali, tem absolutamente tudo ligado a este podcast automotivo de baixo orçamento. Então eu quero agradecer mais uma vez a você que ouviu a gente até aqui. Até o próximo sábado com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Podcarro. Nos vemos no sábado que vem e nos siga no @podcarro em qualquer rede social.